Olá, boa noite a todos vocês que estiverem no link, quem estiver ao vivo. A gente vai iniciar hoje nossa live de Levítico, capítulo 16, que é o dia da expiação, como a gente tá vendo aqui. Peraí, porque tá aparecendo aqui para mim, ó. Tá vendo? Tá aparecendo aqui que tem que ficar autorizando as pessoas a entrarem. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com esse. Eu acho que é alguma configuração errada que eu coloquei, mas enfim. Então, o dia da expiação, que a gente vai ler hoje, acho que é só isso, né? Hoje não vai ter mais. Então, o dia da expiação, vamos ler o que Deus deixou, né, escrito para a gente nesse momento, como é que eu digo, meu Deus? Nessa ocasião tão importante que é a expiação, né? A gente vai entender o que é, vai saber o que é especificamente antes de eu começar a falar aqui, mas é isso. Vamos fazer a nossa oração, então, para a gente entrar na palavra de Deus. Pedir, Senhor Jesus Cristo, obrigada, primeiramente, pelo fim de semana que todos nós tivemos, a ponto de que o Senhor nos deu saúde e vida para estarmos aqui hoje novamente. Jesus, obrigada, porque cada dia mais a gente está aprendendo mais sobre o Senhor, a gente está aprendendo mais sobre a fé, a gente está aprendendo mais sobre o seu caráter, a gente aprende cada vez que o Senhor nos permite. A gente tem cada vez mais, Senhor, falado aqui que é algo que o Senhor vem colocando no nosso coração, é algo que aconteceu, acho que no culto da minha mãe essa semana, se não me engano, ela postou na internet, que eu tinha visto que ela postou também, que a gente anda falando aqui bastante, que é sobre o privilégio de ser chamado por ti, que é ser reconhecido por ti, e a gente nunca pode cansar de falar isso, a gente nunca pode cansar, meu Deus, de dizer a ti o quão privilegiado nós somos, o quão privilegiado o Senhor sabe que eu estava assistindo o Evangelho de João e como foi emocionante ver que o Senhor escolhe aqueles que o Senhor escolhe, que o Senhor chama aqueles que o Senhor chama, e aquilo ali ficou muito forte em mim, a ponto de estar aqui falando novamente. Então, eu só quero agradecer em nome de todos nós que estamos aqui, quem estiver ouvindo essa live depois, a todos nós, Senhor, que o seu Espírito Santo possa ser sempre o nosso GPS para a gente agradar o seu nome, agradar a ti, Senhor. Não há nada melhor nessa vida do que agradar a ti, do que honrar e glorificar o seu nome, meu Deus. E a gente precisa aprender a fazer isso todos os dias da nossa vida. Então, que o Espírito Santo tenha conosco um relacionamento, que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor fala, que às vezes nós não escutamos, tudo aquilo que o Senhor nos mostra e às vezes não vemos. Então, que o Senhor nos livre, né, de toda a cegueira, a surdez espiritual que nos empaca e não permite a gente de ver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, obrigada por essa live, obrigada por esse momento, obrigada pela nossa saúde, obrigada por estarmos aqui vivos, com saúde para ouvir a tua palavra, Senhor. Que todos nós possamos colocar em oração aqueles pedidos que temos que são íntimos ou pedido por pessoas na nossa vida que nós conhecemos também, que o Senhor aqui unido possa ouvir todos os nossos desejos, pedidos do nosso coração, que o Espírito Santo possa traduzir a Ti, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos que o Senhor nos dê, que o Senhor nos responda, que o Senhor nos mostre, que nos fale. Então, que esse momento seja abençoado, que o Senhor nos livre das distrações dessa live, nos revele aquilo que precisa ser revelado para o nosso entendimento e que a gente possa iniciar essa semana, essa live, com essa bênção, que é o privilégio de poder ser chamada a Ti para compreender a Sua palavra, não somente ler um livro, mas o livro sagrado, e estarmos aqui servindo a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Vamos lá. Capítulo 16 de Levítico, o dia da expiação. Eu vi aqui, vi que você caiu, mas apareceu uma bolinha vermelha, daí eu cliquei e vi que você estava fora, eu fui e acertei de novo. Eu não entendi essa configuração, peço desculpa, inclusive, mas amanhã eu faço a correta, porque alguma coisa aconteceu aqui. Bom, vamos lá, o dia da expiação. O Senhor falou com Moisés depois que os dois filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: avise o seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo. Vocês lembram que os filhos, né, de Arão, eles morreram, foram fulminados porque entraram. Não sabemos, né, mas dá a entender logo porque a frase seguinte de Deus seria sobre a bebida, então dá a entender que entraram em momento errado, né? Entraram bêbados em um momento que não era apropriado. Logo, Deus está avisando Arão, que a gente teve um hiato, né? Até aquilo aconteceu. E hoje, agora, essa leitura de agora, Deus não falou mais nada sobre esse acontecimento. Agora ele está falando de novo. Então, avise o seu irmão Arão
que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Esse era o espaço que eles só podiam fazer isso, né, na data específica, né, no momento específico, e o sacerdote tinha que fazer isso, né? Então, Deus está confirmando a ele que, olha, não é bem entender, porque atrás da cortina é acesso a Deus diretamente. Então, quando a gente sabe, obviamente, né, quando Cristo morre, quando ele é crucificado, aliás, a gente lê nos evangelhos falando, né, que a cortina foi rasgada do céu à terra, ou seja, aquilo que impedia a gente de entrar em contato com Deus diretamente, que era impossível fazer isso, a não ser pelos profetas, a não ser pela forma que Deus tinha autorizado, né? A cortina rasgada deu-nos acesso a Deus. Mas quem rasgou a cortina, né? Cristo. Então, o único acesso que temos a Deus é através dele. Então, Deus está mostrando bem claro ali que essa cortina não é uma simples cortina e que você pode entrar a qualquer momento e de qualquer forma. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a Deus, não era qualquer lugar que tinha acesso a Deus. Veja bem, ele aparece a Moisés quando ele precisa, ele deixa as coisas acontecerem quando precisa, ele chama a atenção do povo quando precisa. Então, ninguém tem acesso, ninguém tinha acesso a chegar, tipo, eu vou entrar lá onde está, né, a glória de Deus, onde está as tábuas, onde está a Arca da Aliança e tudo mais, e vou entrar desse jeito, negativo. Então, Deus está deixando claro novamente para eles, né? Porque ele já tinha explicado, inclusive. Então, aqui, depois dos filhos, por isso que ele é tão perfeito, deixa escrito para a gente logo aqui no versículo 1, o Senhor falou, mas depois que os filhos de Arão, os dois, né, morreram ao entrar na presença do Senhor. Eles não entraram num lugar santíssimo. Eles não entraram depois da cortina, eles não entraram no templo, eles entraram na presença do Senhor. E isso, bêbados, se é que eles estavam, que a gente não tem acesso a essa informação, mas do jeito que eles quiseram, da forma que eles quiseram, tudo isso jamais seria permitido a Deus. Então, obviamente que Deus deu uma lição, né, de mostrar para eles que não é bem assim. Eu tenho ordem, eu tenho regras, e para você me obedecer, você precisa entender que eu sou soberano. Então, Deus está deixando aqui avisado a ele que não entre quando bem entender no lugar santíssimo atrás da cortina. Se o fizer, morrerá. Não importa se é Arão, se são os filhos, se é Moisés, se é quem quer que seja. Entrou atrás da cortina, a presença de Deus, e não é o dia específico, não é o sacerdote, ou então é de qualquer forma, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação. E eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas essas instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Aqui é o santuário, tá? Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-la. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Aqui vem a coisa do bode. Quando não sei se vocês já ouviram falar, obviamente, mas do bode não ter uma boa representação, né? Para as pessoas. A pessoa vê o bode e fica, né? Tem aquele bode que usa no satanismo, tem o bode, né? O bode preto, o bode isso, o bode aquilo. A gente vai entender parte do porquê. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado, 2 bodes, e um carneiro para o holocausto. Arão apresentará o seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode
será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então, aqui é a primeira vez que a gente está vendo o que vai acontecer aqui, que é o bode, ele será lançado, não, ele será enviado no deserto com os pecados, né? Então, ele vai ser levado para fora daquela área onde eles estão, e aí o bode vai embora com os pecados. Então, olha como é que acontece. Então, Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para expiação pelo povo. Arão apresentará o seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados de incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali, na presença do Senhor, colocará o incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação, que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois, pegará. E quando, assim, quando Deus fala, né, que se seguir a instrução não morrerá, ele está falando da morte física mesmo, né? Mas também é muito importante a gente ver que o que é a morte? É a separação, né? Quando há morte espiritual, é quando se separa de Deus. E aqui no mundo de hoje, nosso entendimento hoje, nossa vida de hoje, é muito fácil a gente entender que a desobediência, né, causa a morte, causa a separação, né, com Deus, obviamente. Então, a gente está vendo ele falando, se seguir as instruções, morrerá. E a falta de obediência nos separa de Deus, nos separa. Então, também é uma forma da gente entender, obviamente, aqui ele está falando fisicamente, e a gente está falando aqui espiritualmente. Depois, pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e o aspergirá, o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado e em favor do povo, e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali, aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo, e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer a expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer a expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo, foi o que Cristo fez por nós. Todos nós somos santos, separados à parte, purificados, né, da contaminação do pecado por Cristo. Obviamente, tá, nós pecamos todos os dias, e todos os dias Cristo faz isso aqui por nós. Todos os dias Cristo nos perdoa, todos os dias Cristo nos purifica do pecado, todos os dias Cristo é o nosso advogado, todos os dias Cristo faz isso, morrendo uma vez, ressuscitando para sempre, né? Uma vez estando vivo e fazendo isso por nós. Então, por isso que você precisa entender que nós nos tornamos santo, e santo não é só uma imagem, né? Feita pela mão, esculpida pelo homem, ou criada por uma religião especificamente, ou por um poder sacerdotal, cristão, romano, o que seja. Então, nós somos
santos, nos tornamos santos, porque o sangue de Cristo foi o que nos lavou, o que nos limpou, né? E ele nos purificou da contaminação do pecado, ok? Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo, colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele, sobre o bode, ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim, transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair do deserto, para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele não está voltando do deserto. Arão não foi chamado para isso. Um homem seria escolhido especificamente para isso. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado, vestirá as roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel levará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação. O bode expiatório vem da expiação e vem desse bode que é levado. O bode expiatório, vocês conhecem, obviamente, veio daqui esse termo, né? Cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro e a carne, os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar levará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Então, no 10º dia do 7º mês, eles não podem, ou poderiam, na nossa leitura, fazer nenhum tipo de trabalho. Oferta, nenhum tipo de trabalho. Nesse dia, que não seja o que Deus mandar, obviamente, né? Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Até hoje, isso vale. Sábado é o dia em que os judeus não podem ter acesso a nada que gere energia, por exemplo, elevador, carro, TV, nada disso, né? Existem, obviamente, todos os tipos de judeus que seguem ou não. Esses são os ortodoxos, né? Que seguem à risca ali o que diz o Torá, o que diz todas as leis, né? Existem pessoas, né? Existem judeus que não seguem tudo, que não são religiosos, que não... Enfim, mas os ortodoxos mesmo, eles seguem absolutamente tudo. E é isso. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado, Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos seus pecados, pecados dos israelitas, uma vez por ano.
É quando eles podem entrar no lugar santíssimo, uma vez por ano. Moisés seguiu todas as instruções exatamente conforme o Senhor tinha ordenado. Amém? Para a honra e glória do Senhor, terminamos a live de hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 17. Tá quase acabando, faltam mais 10, 11. E é isso. Deus nos abençoe, nos dê um bom restinho de dia. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês. E é isso. Beijo, fiquem com Deus.